Então, estamos gravando. Então, sejam bem-vindos à nossa sexta reunião, onde a gente vai tratar do assunto, ou da aula, né, que tem sensor de movimento e presença. Mas, antes de começar, a gente troca a figurinha, vê o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, para a gente ir vendo o que deu certo e o que não deu. Eu começo falando que na semana passada, né, eu fiz o teclado matricial, deu certo. Esta semana, hoje, né, eu ia fazer o servomotor com os alunos, mas não tínhamos internet, e aí eu passei só a parte teórica, tanto do servomotor, e mais ou menos consegui chegar na metade da fechadura eletrônica. Então, a semana que vem, espero terminar a fechadura eletrônica, a parte teórica, e fazer os dois. Vamos ver se a gente consegue. Já no segundo ano, a semana passada eu trabalhei LED RGB, e amanhã, se tu tiver internet, a gente vai trabalhar o arco-íris. Então, está tudo tranquilo, funcionando direitinho. E vocês, o que estão fazendo? Estão mais adiantados, estão mais atrasados? Bom, eu dou aula no segundo ano, como eu já disse aí para todos os amigos aí, né? Eu dei aula do Display 7. E eles fizeram o trabalho também, criaram, né? Pelo Arduino. E agora, na próxima aula, eu vou usar o ThinkCAD. Tudo pelo Display 7. Uhum. Joia. Mais alguém, pessoal? Então, eu tentei aquele estou com o terceiro ano e nós estamos trabalhando lá com os conteúdos lá do primeiro trimestre. E eu tentei, não sei se você consegue me ajudar, eu tentei aquela parte lá do LED, né, para escrever a mensagem, um conteúdo lá do primeiro trimestre do terceiro ano, e eu não consegui, não sei se está faltando alguma biblioteca para me instalar lá, mas não consegui, dava erro e não foi suficiente. Você está falando escrever mensagem utilizando o OLED ou o OLED. 16x2? O OLED. O OLED tem biblioteca para instalar. Fora as duas que tem lá, tem mais uma para instalar. Eu não lembro agora de cabeça qual é, mas a hora que vocês for fazer alguma atividade, eu dou uma buscada aqui e acho qual que está faltando lá para você incluir. É 3, então? São 3. Porque lá no material, lá tem 2. Né? Tem uma que é I/O, não sei das quantas. E eu não lembro o nome. Sei que é entrada e saída, que é o que faz a comunicação I2C. Aí dá certo. Eu vou ver se eu acho ela aqui, a hora que der um tempinho. Se eu não achar aqui, depois eu posto lá no WhatsApp. Com calma, daí eu acho e posto lá. Mas é isso, se é o OLED, precisa dessas 3 bibliotecas. E ali, no caso, é só instalar as 3 bibliotecas e daí código, trazer aquela informação, né? Não tem nada de diferente, não. E para escrever a mensagem também, você escreve lá na programação, né? Porque ele pega ali uma questão do monitor serial, ali uma parte, ali eu não entendi muito bem. Agora, de cabeça, eu não lembro bem da aula, mas depois eu dou uma olhadinha aqui e... Tranquilo, beleza. E posto para você lá. Mais alguém aí, pessoal? Fizeram essa do escrever mensagem no display OLED? Tem uma que é senha, né? Lembra, são 2 aulas com OLED junto. Uma é a senha e o outro é o escrever mensagem. Eu não lembro mais. Nós vimos no primeiro, na jornada 1, né? Eu vou dar uma olhada lá de novo para ver o que... Eu fiz um trabalho assim, tipo esse que o professor está falando, só que aquele de matriz 8x8, é 8x8, eu acho, é isso? Que sai um texto também, só que ele é um texto que está lá na programação, escrito Robótica Paraná.
16 por 2. Aí você coloca para rodar, ele sai o texto Robótica Paraná. Aí você vai tentar alterar lá na programação o texto para colocar outra coisa e ele não aceita. Eu Por que também, será? Era para aceitar, sim. pois é, e ele Não, não vai. esse deu certo, Ademir. Esse eu consegui fazer, alterei o texto até, fiz um. Foi legal ali, porque daí a gente fez, era questão do Dia dos Namorados, daí eu consegui colocar o coraçãozinho e tal, fiz uma mensagem ali, ficou bem bacana assim para eles, eles jogaram lá no Instagram e tal. E daí agora nós caímos nessa parte ali de escrevendo mensagem com o LED, né? E também a questão da senha, né? E eu não consegui, não achei o erro lá, mas eu acho que é uma biblioteca. Ele falou que é 3, eu instalei 2 bibliotecas que fala lá e não consegui, não rodou, não foi. Essa do Dia dos Namorados, Alex, aqui na minha escola também a professora fez. Ah, era Ah, só aluno postando no Instagram também. Muito romantismo. legal. Joia, pessoal. Mais alguém? Não? Então vamos dar início à nossa reunião. Conteúdo tranquilo, montagem tranquila também. Aquela velha mensagem, né, que temos em todos os slides. Montagem Sua tranquila presença igual a da será... semana passada? Oi? Montagem tranquila igual a da semana passada? Não, essa é tranquila mesmo. A ela, da semana passada, também era. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista, com a câmera aberta, tá? Vocês, eu não estou tendo problema, né? Todo mundo que vem aqui fica com câmera aberta. Até agradecê-los para não judiar da gente, né? Porque depois quem leva sou eu. Mas vamos lá. Então, a agenda nossa hoje, acolhimento 10 minutos, para início de conversa 5 minutos, fundamentando a prática 10 minutos, por dentro da aula 10 minutos, em ação 40 minutos e queremos te ouvir 5 minutos. Então, a maior parte do tempo a gente vai trabalhar no em ação, vamos trabalhar tanto no Tinkercad como no OQI, e aí nós vemos como funciona nos dois. O calendário, né? Nós já estamos aqui na última semana de junho, temos a semana que vem e aí recesso. Mas lembrando, a entrega dos nossos portfólios é o fim da semana que vem. Joinha? E dia 8 de julho, de agosto, quando voltarmos, né, na segunda semana depois que nós voltarmos, nós vamos ter a entrega da implementação, né? Fazer a entrega da implementação. Joia? Então, estamos conforme o nosso cronograma certinho, sensor de movimento e presença, do dia 23 a 27, reunião 6. Então, tempinho para vocês irem lá no Classroom, pegar o portfólio para preencher. Então, daí, conforme a gente vai fazendo, vocês já tiram o print screen aí da tela e coloca lá, ou coloca o link, tranquilo. Aí já vão preenchendo que fica. A Andréia está tomando lá o cappuccino com rum lá, ó. É o jeito, né, professor? Tá frio. Não é ruim, não.
Ok? Todo mundo buscou? Tranquilos? Então, vou mostrar para vocês um vídeo. Bem legalzinho. Imagine um mundo onde não precisássemos de nenhuma luz, onde pudéssemos detectar doenças apenas olhando para alguém e literalmente ver através das emoções das pessoas. Essas são apenas algumas das possibilidades que vêm junto com a tecnologia de imagem térmica. E se não precisássemos de câmeras ou óculos esquisitos para ver o mundo dessa maneira? E se essa fosse a maneira que os nossos olhos enxergassem? Será que isso nos tornaria uma espécie mais forte? Este é E se? E isso é o que aconteceria se tivéssemos visão térmica. Nossa visão funciona de acordo com um sistema bem básico. Se o objeto emite ou reflete luz, então podemos vê-lo. Se não, ele é invisível para nós. Muito simples, não é? Bom, simples até você perceber que todo objeto emite luz, mas alguns produzem um tipo que não podemos ver, a chamada luz infravermelha. Será que algum dia poderemos adaptar os nossos olhos para ver essa luz? O que isso revelaria sobre o mundo ao redor? Explicando de uma maneira básica, a imagem térmica mostra o calor que irradia de um objeto. Ela detecta a temperatura reconhecendo diferentes níveis de luz infravermelha. Você viu um exemplo em que cores vermelhas intensas representam altas temperaturas e cores azuis opacas representam as baixas? Já parou para pensar como poderia ser útil ver o mundo assim? Para começo de conversa, a vida provavelmente seria muito mais segura. As missões de busca e resgate seriam mais fáceis porque os policiais poderiam facilmente fazer uma varredura em grandes áreas em busca do calor corporal. Os bombeiros poderiam ver através de salas cheias de fumaça sem nenhum problema. As estradas seriam mais seguras porque poderíamos reconhecer animais ou pessoas além do alcance dos faróis. Se um ladrão tentasse entrar na sua casa, ele não poderia se esconder na escuridão. E se alguém tentasse te roubar, seria possível rastrear a pessoa por uma longa distância enquanto ela se esforçasse para escapar. Cientificamente, as doenças também seriam muito mais fáceis de identificar. Algumas enfermidades, problemas de circulação, infecções e o câncer causam mudanças de temperatura que seriam detectadas rapidamente. Essa nova visão ajudaria não somente a lutar contra as coisas que acometem o corpo, mas também a mente. O sistema nervoso está continuamente ajustando o fluxo sanguíneo do corpo com base nas emoções. Com a visão térmica, seríamos capazes de captar essas flutuações apenas com o olhar. Quando alguém ficasse ansioso ou com medo, o nariz teria aparência azul, porque todo o sangue estaria fluindo da camada externa do corpo para abastecer os músculos, para que a pessoa pudesse lutar ou fugir. Alguns psicólogos já usam câmeras térmicas para reconhecer esses sinais e ajudar pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. Claro que nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia, mas se todos tivessem esse mesmo tipo de visão, muito mais gente poderia ser ajudada. Com todos esses benefícios em mente, cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Washington decidiram testar se algo poderia ser feito para que nossos olhos vissem a luz infravermelha. Eles descobriram que o olho humano só pode reconhecer luz térmica quando é inundado por grandes quantidades de fótons infravermelhos em um curto período de tempo, o que faz esse tipo de visão no dia a dia das pessoas ser algo bastante irreal. E mesmo que pudéssemos reconhecer essa luz, os especialistas dizem que nossa visão não seria boa. Os olhos humanos são cobertos por vasos sanguíneos quentes que emitem sua própria luz térmica, e ela seria mais forte do que os sinais recebidos de fontes externas. Para simplificar, seria como estar em uma sala muito bem iluminada e constantemente tentar olhar para a escuridão lá fora. Talvez um dia possamos superar esse problema colocando nossos olhos em antenas frias, mas isso é assunto para um outro e se. Então, duas perguntinhas, né? E se, o if, né? Nossos olhos pudessem ver a temperatura dos corpos, o que vocês acham que ia acontecer? Ia ser legal, não ia? Professor, eu acho que não seria legal não, porque o mundo atualmente é muito cheio de mentirosos, entende? Falsos, né?
A Uhum. primeira coisa que a gente observar era isso aí, pô, esse cara tá mentindo muito, não aguento mais, chega. A partir do momento da mentira, né, é onde acelera muito a corrente sanguínea. E aí fica totalmente com o nariz, né? O nariz, como ele mostrou aí, e é uma verdade também a respiração. A gente respira mais do que expira, né? Sim. Existe até um filme chamado Rubéola. Rubéola, Não conheço, não. Quê? Não conheço. Tá na Disney Plus. Que o cara tem a capacidade de ver, né? De ver todo. Ele sofreu uma mutação e ele consegue ver as pessoas, sentir tudo pelo sistema infravermelho mesmo, né? É. Do comprimento de onda, né? Olha, Dos raios infravermelhos. E ele se torna um cara infeliz, porque nem ele mesmo pode mentir, pô, é terrível. eu vejo assim, uma luz que a gente. Os nossos olhos enxergam o reflexo, né, dos objetos, e é muito bonito, né? A gente trabalha com muitas cores, fica legal, né? Se nós tivéssemos só a visão de infravermelho, eu acho que a substituição não seria tão legal assim. Nós perderíamos muito. Agora, se tivesse os dois, aí eu já acho que ficaria legal, né? Ficaria bom, ó. Aí você olhava para a pessoa, você está doente, ó, você vai não sei onde. Ó, Isso. joia, pessoal. Alucina. E a segunda é, qual funcionalidade você atribuiria a um robô com supervisão, com uma visão infravermelho? O que você queria que ele fizesse? Bom, dependendo da situação, por exemplo, eu sou carioca, né? Eu sou carioca do Leblon. E lá tá demais, é muito ladrão, pô, na rua. Tá a coisa mais nojenta do mundo. Então, seria por aí, né? Voltar a ser o Leblon na década de 70, 80, quando eu era jovem, que delícia que era. Ia pro voador, ia lá pro, né? A gente saía despreocupado. Tal, o que não acontece hoje em dia. Isso eu acho que a segurança, né? Imagina a gente colocar um robô numa indústria que tem um pátio enorme. Ele controlaria só pela imagem térmica, né? Imagem térmica. Ele já consegue ver se tem alguém ou não. Busca de pessoas em escombros, né? Perdidos na selva. Então, são coisas que ajudariam muito a gente, né? Sim. Lá no filme Lucy, que ela consegue lá aquele super dotação lá por conta da droga que ela toma, a preocupação dos cientistas e dela também, é sobre o conhecimento que ela tem e que pode ser passado para a humanidade. Daí eles se preocupam, a gente vai saber tudo, a gente vai saber demais, mas não é só a gente, é todo mundo. Isso não pode ser um perigo, né? Conhecimento demais na mão de gente que não tem controle, que pode ser mal intencionado, isso. Aí ela fala, com a sabedoria que ela adquiriu com a droga, né? Não, mas o conhecimento, ele não é um problema. O problema é você não ter a noção da informação. Esse que é o problema, né? A ignorância traz o caos, não o conhecimento, ela fala. Olha, muito legal. Continuamos, pessoal. Então, objetivos do nosso encontro: conhecer o módulo sensor de movimento e presença, o PIR, e programar um sensor de presença PIR. Para início de conversa, você já entrou em um ambiente e, de repente, as luzes se acenderam sozinhas, sem que fosse necessário tocar em um interruptor? Nestes lugares, muito provavelmente, estava utilizando um sensor de presença PIR. Quais outros ambientes o sensor pode ser utilizado? Então, onde vocês acham?
Eu acho que já é usado em abertura de Não, sim, é usado no aeroporto já. Uhum. Abertura de portas automáticas é o pier que tem ali, né? Sim. Acender as luzes em banheiros, em corredores, e até na casa da gente dá para pôr, né? Eu tenho aqui na minha bancada de cozinha um sensor PIR que acende as luzes debaixo da bancada, debaixo dos aéreos, quando tem presença de alguém. Mesmo de dia, acende a luz lá. E facinho de fazer. Não usei o Arduino, comprei já na época a pecinha pronta. É só Aqui no meu prédio, aqui no meu prédio tem uma taja. Você coloca embaixo do vidro que chama de tag, que é um sensor de presença. Quando você está chegando na garagem, ele já abre automaticamente para você entrar. Muitas garagens usam também acender, né? A pessoa passa um carro ou alguma coisa assim, já acende toda, né? Toda a garagem para ficar iluminada. Passou um tempo, ela desliga. Então, são bem legal. O que mais que vocês imaginam? Foi dito aí o lado do mal também, né? É usado para guerra também, né? Israel, inclusive, está usando agora esse sistema aí todo de visualização. Ok, pessoal? Eu fui Em no relação, consultório. deixa eu me interromper, professor. Em relação aos foguetes que são lançados de bomba, né? Os drones, Basicamente, tudo, né? isso mesmo, o escudo, desculpa, obrigado por. Eu estava esquecendo o nome. Já é usado já na guerra, né? São sim. Eu fui num consultório que tinha lá um sensor PIR que avisava, não tinha atendente, que avisava lá o odontólogo que tinha alguém na sala. Então, uma sala bem simples, cadeiras e mesa, umas revistinhas, nada que desse para levar embora, e ele ficava trancado lá para a sala dele, né? E tinha uma câmera e o sensor de presença para ele ver quem estava ali. Eu achei bem legal a ideia, economizou no atendente ali na sala dele. Beleza? Tranquilos? Fundamentando a prática. O consumo consciente de energia elétrica é uma necessidade cada vez mais urgente, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Nisto, o sensor contribui. Nas residências, é comumente usado para acender luzes automaticamente, em ambientes como corredores, banheiros ou garagens, permanecendo ligado apenas enquanto há alguém no local. Isso evita que luzes fiquem acesas desnecessariamente, reduzindo o desperdício de energia. Em ambientes comerciais e escolares, ele pode controlar a iluminação e outros equipamentos de grandes espaços que, muitas vezes, ficam vazios por longos períodos. Quando integrado a sistemas de automação, o sensor PIR permite um controle inteligente e eficiente do controle energético. Além da economia financeira, contribui para a sustentabilidade ambiental, ao reduzir a demanda por geração de energia e, consequentemente, a emissão de gases poluentes. Então, muito podemos usar, né, diminuir a necessidade, né, de energia elétrica, principalmente de energia elétrica produzida por combustível fóssil, né? Que nosso aqui no Paraná, pelo menos, a gente não tem muito disso, mas a gente tem estados aí que dependem, chega uma época ruim, eles não têm energia elétrica, principalmente lá para o norte, não tem energia elétrica de hidroelétrica, então aí eles têm que queimar alguma coisa lá para fazer combustível, o carvão, não sei se tem lá ainda, aquelas cidades, mas é uma opção. E a gente diminui
esse consumo, né, de combustível fóssil é bem legal. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos aqui ao nosso sensor Mini-Peer. É um sensor projetado para detectar movimento de objetos ou pessoas com base na irradiação infravermelha emitida pelo calor do corpo. O P dessa sigla significa passivo, significando que o dispositivo não irradia energia IR em seu processo, agindo por meio de identificação da energia infravermelha emitida pelos objetos. O sensor PIR é composto por duas partes construídas com material sensível à radiação infravermelha. Cada metade detecta a radiação infravermelha até uma distância, definindo a sensibilidade do sensor. Mas o que é radiação infravermelha? Então, pessoal, nós temos esse sensor Mini-Peer aí, que veio junto com o kit de 2021. Com o kit de 2023, eu não sei qual que veio, tá? Antes de falar disso, eu só vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Aproveitar que já está aqui, porque eu já pego. Ó, Alex, aí as bibliotecas. Dá um print aí. Deu print? Tá fechado o microfone. Opa, você não tem essa slide aí? A reunião 6 da jornada 1. Se eu não tiver, depois eu posto lá, não. Deixa eu ver se já tem. Pegar, compartilhar o link aqui. Aí já ponho no chat aí e vocês já têm acesso. E lá é só buscar essas três aqui? É, só como instalar essas três aí. Busca lá na biblioteca do Arduino IDE, né? As três. Depende se você está usando online ou... Online. O online é só você fazer a pesquisa ali do lado, né? Clica em biblioteca, vai digitando os nomes, elas já vão aparecendo. Aí você instala ou inclui. Ok, Certo. pessoal? Então, o link está aí, ó. Deve funcionar. Se não funcionar, vocês deem um alô. Aí eu vejo o que está de errado aqui. Obrigado aí. Então, falando do Mini-Peer, nós temos dois modelos, né? O sensor PIR. Deixa eu abrir aqui. Eu não quis. Ficou. Diminui um pouco. Bom, eu vou continuar aqui até aparecer, mas a gente tem dois modelos. Esse Mini-Peer, que veio no kit de 2021, que é o HCSR 501 e tem 505, e um outro que veio, que mostra aqui no material das aulas, que é o HC-SR 505.
O 505 veio no kit 2021 e o 501 é mostrado aqui. Então, eu não sei o que veio no kit de 2023, porque eu não tenho esses kits, tá? Então, vocês têm que dar uma olhada lá para ver qual que é. Joia? Então, deixa eu continuar aqui, depois a gente volta. Então, o P é de passivo porque, por exemplo, lá no sensor ultrassônico, um ultrassom era emitido com trig, né? Batia num objeto, retornava e era lido pelo eco. Então, havia uma emissão do som para poder recebê-lo de volta. Aqui não fica mandando, o PIR não manda infravermelho para refletir e voltar nele. Ele apenas capta o infravermelho que a gente tem, tá? E ele é partido no meio, pela diferença das duas leituras que ele faz, ele capta o movimento. Joinha, pessoal? Tranquilos? Já aplicou o sensor de presença em algum... Opa! Vou compartilhar. Já aplicou o sensor de presença em algum projeto interdisciplinar ou sistema automatizado em sala de aula? Compartilhe com o grupo. Já fizeram, pessoal? Com exceção das aulas nossas, alguma coisa com os PIR? Não? Eu também, com os alunos, não trabalhei nada, só as aulas mesmo, não fiz nada diferente. Aqui em casa eu brinco de vez em quando com o PIR, né? Coloco o sensor de presença, na cozinha já tem, no corredor, por exemplo, para acender a luz, né? Mas lá fora eu já fiz também, mas fica um pouco, eu desmancho, é só para brincar por enquanto, eu não fiz nada assim para fazer um sistema. Ainda vou fazer um sistema de segurança utilizando o PIR. Eu, bem no início do ano, acho que foi uma das primeiras atividades, eu fiz lá um sensor de presença, um que tem, acho que lá uma das primeiras aulas que tem lá dos sensores, do módulo 1, mas eu não domino muito bem, sabe, esse conteúdo, e eu tive dificuldade em alterar a programação lá para distância, que lá tinha uma distância lá de 80 centímetros, 1 metro. Começava a acionar, à medida que você ia aproximando, ele começava a apitar mais forte. E aí eu queria diminuir isso para em algum momento ele parar de apitar, porque sempre passava alguém perto. E eu não conseguia alterar também essa parte da programação. Então eu tô com bastante dificuldade em alterar a programação que já está pronta lá. Alguma coisa ali que eu estou fazendo de errado. Neste caso aí, você deveria usar o ultrassônico, que daí ele mede a distância, né? Esse aqui só reconhece o movimento. Ele não reconhece distância. O ultrassônico, sim, aí você consegue medir a distância. Então, eu acho que é esse mesmo, ultrassônico. Ultrassônico, aí sim. Não está querendo, não. Vamos continuando. Então, por dentro da aula, a aula detalha o funcionamento do sensor de presença PIR, listando os materiais necessários, incluindo a placa Arduino Uno e componentes eletrônicos. O texto fornece um roteiro didático explicando a montagem do circuito passo a passo e apresentando o código-fonte para a programação no Arduino IDE. O objetivo principal é ensinar a programar o sensor PIR, fazer a leitura da radiação infravermelha, detectando a presença de um emissor, de um corpo emissor. Então, vamos fazer aqui uma... Deixa eu pegar o link aqui.
um Word Wall. Estou postando no chat. Aí vocês fazem lá, daí a gente faz junto. Terminando, bem um alô para a gente continuar. Ok, Alex?
Ok, Leocádio. E aí, Carlos? Vamos fazer juntos, então, pessoal? Então, consiste em a gente associar os botões do lado esquerdo com o texto, né, ou os esclarecimentos do lado direito. Eu tentei fazer ontem, primeiro lendo o texto ali, o conceito, e depois buscando lá, não deu certo. Então, vou tentar fazer hoje diferente. Então, vou pegar ali o sensor mini-peer e vamos achar qual que é ele. Então, o sensor mini-peer, o azul claro lá, serve para tomada de decisão? Não. Converte um sinal elétrico ou de controle em uma ação física? Não. Significa que o sensor é passivo? Não. Detecta e mede informações do ambiente ou sistema e a converte em sinais elétricos digitais? Então, é esse, né? Aí, nem lá não vai, ó. Já só pega a letra P. Então, vamos nesse da letra P aqui. A letra P da sigla PEER significa que aí já mudou de... Que o sensor é passivo. Então, é chatinho de mexer aqui. Você põe em um e ele... Olha lá, pus o apontador no laranjado e o que realçou, né, mudou a cor, foi o verde. Então, as funções if e else servem para quê? Tomada de decisão. Sensor mini-peer detecta e mede informações do ambiente. Aplicação do sensor de movimento. Converte um sinal elétrico ou de controle em uma ação física? Não, né? É um sensor projetado para detectar movimento de objetos ou pessoas? Não. Esse aqui que eu estou querendo. Esse. Converte um sinal elétrico ou de controle em uma ação física ou movimento, executação, resposta com base em informações recebidas de um sistema ou de um computador. Prof, eu acho que tem que mudar ali embaixo, né? Isso, tem que mudar aqui. Deixa eu mudar aqui primeiro. Então, aqui é um atuador, né? Sensor de movimento não seria a abertura de porta de janelas? Aham, eu que estou tentando arrumar aqui, não está saindo.
Então, aqui no lugar do marrom é a abertura, é o último ali. Saiu errado, né? E tem mais um erro também. Oh, meu Deus, como é que mexe nesse troço aqui? Tem que segurar e arrastar, né? Tem que segurar e arrastar. O Consegue? meu não vai, ó. Eu apertei, segurei, arrastei e não está indo. Acho que você vai ter que devolver, então, para o espaço que saiu e depois mudar de Então, novo. estou tentando jogar lá também, não vai, ó. Não seleciona. Tá, pessoal. Então, é um sensor projetado para detectar movimento de objetos ou pessoas com base na irradiação infravermelha. Esse é o sensor Mini-PIR, tá? Que está aqui em cima. Detecta e mede informação do ambiente, é o sensor, é o roxinho que eu não coloquei lá ainda. E abertura automática de portas é a aplicação do sensor de movimento. Então, ficaria os três de cima, aí vem o roxinho, depois o azul e depois o marronzinho. Tá? Não estou conseguindo mexer aqui. Não seleciona, não vai de jeito nenhum. Beleza? Então, não perder tempo com isso, não. Depois eu ajeito lá e mostro para vocês. Então, por dentro da aula, né? A aula detalha o funcionamento do sensor presença PIR, listando os materiais necessários, incluindo uma placa Arduino Uno e componentes eletrônicos. O texto fornece um roteiro didático explicando a montagem do circuito passo a passo e apresentando o código-fonte para a programação no Arduino IDE. Prof, acho que tem que mudar a tela aí, acho. Já cliquei aqui, está mudando aí. O objetivo principal é ensinar a programar o sensor PIR, fazer a leitura da radiação infravermelha, detectando a presença de um corpo emissor. Então, aula 22 do módulo 2 das aulas Paraná. Ok? Então, é a aula 22 lá do módulo 2. Então, é para o terceiro ano esta aula. Acho que eu pulei, cadê? A recomposição, pulei aqui. Então, aqui nós temos uma recomposição da aprendizagem, que vai usar estatística com o sensor PIR. Disciplina matemática, o 5E 1.3, né, o ler, identificar ou comparar dados estatísticos expressos em gráficos, barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas e de linha. Então, um exemplo é: os alunos montam um sistema com sensor PIR que registra a quantidade de vezes que detecta movimento em diferentes horários do dia, como em uma sala de aula ou corredor. Os dados são, então, coletados ao longo de um período, organizados em uma tabela, representados por gráficos de colunas ou linhas e interpretados para analisar padrões de movimentação. Por exemplo, horários com maior circulação. Objetivo pedagógico: fazer com que os alunos percebam a utilidade da matemática na análise de dados reais, coletados por dispositivos tecnológicos. Isso reforça a aprendizagem com base na realidade prática e promove a alfabetização científica e tecnológica. Então, essa aí é uma proposta de recomposição de aprendizagem para a estatística. Dessa aí eu gostei, eu achei bem interessante a gente fazer essa daí, né? Em todas as fases, né, da estatística a gente tem ali, né? A coleta de dados, a organização dos dados, a representação. Então, está tudo ali para a gente mexer. Joinha? Tranquilos? Então, agora vamos para o em ação. Antes do em ação, eu vou mudar daí de computador. Então, vou parar e interromper este.
Vou apresentar deste. Então, vou apresentar um tela cheia aqui, pessoal, para vocês verem o que eu estava tentando mostrar lá, que é os tipos de sensores. Então, esse aqui é o PIR HC-SR 505, que vem no nosso kit de 2021. Então, aqui nós temos como é que fala? Esse datasheet, né? Que tem todas as especificações desse sensor. Ele tem 3 pinos, 3 terminais, né? Então, facinho da gente ligar. E aqui explica o que são esses pinos. Vou achar aqui onde fala isso. Aqui. Então, olhando o projeto, nós temos com os chips virados para a gente tem o esquerdo negativo, o direito positivo e o meio é o do pino de dados, tá? Então, são três nesse aqui no HC SR 505, são 3 pinos. E nós temos também este outro, que é o 501, HC SR 501. Ele é mais completo do que o 505. Ele tem 2 trim-pot para a gente fazer regulagem. Um ajusta o delay, né, o tempo que ele vai demorar, e o outro regula a sensibilidade. E, neste caso aqui, desse que eu achei, ele tem também 3 pinos. Só que aí, olhando por trás, nós temos da direita o positivo, da esquerda negativo, e o do meio o de dados, tá? Então, se forem comprar para utilizar, comprem esse, que ele é mais caro um pouquinho, mas é bem melhor do que o Mini PIR. No kit de 2023, pode ser que veio este ao invés do Mini PIR. Eu não tenho certeza. Aí depois vocês confirmam para ver se é um ou se é o outro. Tá? Joia? Quanto custa isso aí, professor? Eu acho que o Mini PIR está na faixa aí de uns 10, tá? Esse deve ser uns 15, então. Só fazer uma pesquisa aqui, a gente já vê o preço. Depois, a partir de 4... Joia, pessoal? Vou interromper aqui. Tá, mas eu vou compartilhar aqui de novo. Puxar o pagamento. Então, ok. Ok. Então, vamos para o material de apoio, onde a gente tem o código e as montagens da aula 22. Então, primeiro, vamos ver a montagem lá no... Eu não lembro, mas eu acho que ele subiu o contrato, né? O Sketchfab, né? Não, veio para o YouTube primeiro. Vamos ver se não vem. Aguentar a propaganda um pouquinho. E aí nós temos o Mini PIR, né? Sensor Mini PIR. Uma montagem diferente do que aqui está lá na aula 22.
Eu, pessoalmente, não gosto da montagem da aula 22, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Um LED, um resistor e um mini PIR. Bem facinho de fazer a montagem. Ele vai automaticamente puxar. Perfeito. Tá? Então, aí a montagem. Positivo de um lado do PIR, né? Negativo do outro. E do meio o pino de dados. Ok? Então, essa é a montagem. Que não é a que está na aula. Depois a gente vai ver a da aula, a gente vai ver que está um pouquinho diferente. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o Sketchfab. Então, a mesma montagem lá com o mini PIR. Ok? Então, essa aqui é o Sketchfab, né? Onde temos ali do mesmo jeito, positivo, negativo, dados no meio, LED na porta 13 e nada além do comum que a gente faz. Então, a montagem muito fácil, muito rápida, se for o mini PIR. O outro também é bem rápido, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Vou mostrar para vocês. Então, essa aqui é a montagem que está no material da aula 22. Eu não gosto dessa montagem. Notem que ele mostra o HC SR 501 e não o mini PIR, tá? Então, eu não sei se no kit de 2023, como eu já falei para vocês, vem esse aí ou vem o mini PIR. E o que eu não gosto aí dessa montagem é o LED direto ali no Arduino sem o resistor. Então, se a gente mostrar isso, eu acho, né, no meu pensamento, mostrar isso para os alunos, eles vão querer fazer isso aí sempre, né? E é perigoso a gente ficar cutucando a placa lá do Arduino com os LEDs, a gente pode queimar, né? Queimar muito rápido, muito fácil o nosso Arduino, tá? Mas depois a gente volta aqui nessa montagem. Só quis mostrar para vocês que lá na aula 22 é esse aqui que mostra e não é que nem mostra lá o material, o mini PIR. Então vamos ao... Então, aqui, nessa aula, mostra o mini PIR, lá nesse material que a gente está vendo, mostra o mini PIR. Então, como eu falei para vocês, olhando ali
pela parte da frente, esquerda 5 volts, direita GND e sinal no meio. Característica desse mini-PIR: tensão de alimentação de 2,7 a 12 volts. Então, quer dizer que, se eu tiver com Arduino Nano, que trabalha com 3,3, dá para ligar esse componente. O que é uma característica muito boa dos sensores PIR é que ele gasta muito, muito pouca energia. Então, a corrente nominal dele é menor do que 0,1 ampere. Então, dá para a gente colocar uma bateria e ficar bastante tempo ligado com a bateria. Ele não consome muito energia. Esse aqui, o mini-PIR, tem um tempo de atraso de 2 segundos e o tempo de bloqueio de 2 segundos. O alcance é até 5 metros. O outro que a gente viu lá, o 501, ele alcança até 7 metros, tá? E a temperatura desse é de menos 20 a 60. Professor, Oi. é sem bloqueio nenhum, tem que estar livre o sistema todo? Sim, não pode ter bloqueio. Bloqueio Parede, assim, por exemplo, parede? ele só reconhece o movimento. Então, se Movimento. tiver algo tampando, ele não consegue ver. Tá. Então, como é que vai ser a lógica da programação? Bem simples aqui, pessoal. Faz a leitura digital da porta do sensor do Arduino. Se detectar o movimento, a leitura informará o estado alto, high, true ou 1. Se não detectar o movimento, a leitura mostrará o low, o false ou o 0. E aí utiliza a função if, else, né? Se não, para tomada de decisão. Se detectou o movimento, acende o LED. Ele fica ligado por 5 segundos e aí ele apaga. Se não tiver movimento, ele fica apagado até que seja reconhecido um movimento. Então, esse é o código, bem simples. Nós temos duas variáveis aí, o int pino sensor, que vai ser ligado na porta 8, então o sensor vai na porta 8, que vai fazer a leitura. E o int pino LED ligado na porta 13. No void setup, a gente tem os pin mode, né? Avisando se as portas são de entrada ou de saída. Neste caso aqui, são portas digitais, então eu tenho que informar se elas são de entradas ou de saída. Então, o pino sensor, que é a porta 8, é de input, e o pino LED, que é o LED, onde está o LED, é output. E o código é bem tranquilo. Se digital read, né, a leitura digital do pino sensor é igual a high, pode ser ali high, ou 1, ou true, funcionaria do mesmo jeito. Então, se isso for verdade, nós mandamos energia para o LED com o digital write. Espera 5 segundos, como eu falei para vocês, e se aquela condição lá, a digital read do pino sensor, é diferente de high, então isso é falso, nós fazemos a parte do else, que é o digital write low, né? Então não tiramos a energia da porta. E a cada leitura, caso não tenha encontrado o high, há um delay de 10, de 1/10, quer dizer, de 100 milissegundos, 1/10 de segundo. Joinha, tranquilos? Então, código bem fácil, bem tranquilo mesmo. Nós temos ali uma leitura que vai ser comparada se é igual a high. Lembrando, igual, igual é um sinal de igual da relação, uma comparação relacional, né? Então, igual, igual é o igual que a gente é acostumado de usar.
Já falei para vocês na passada que o igual só aqui na programação é uma atribuição, que nem temos ali o pino sensor, o pino LED, que são variáveis. Então, isso é uma atribuição. Igual, igual é um operador de igual, um operador relacional. Joinha, pessoal? Então, o código dessa aula, bem tranquilo, bem fácil de fazer. Aqueles que tiverem já bem adiantado, dá para aumentar, né, incrementar esse projeto. Podemos colocar um som ou um display OLED lá dando mensagem de boas-vindas, ou uma matriz 8x8, matriz de LED 8x8, fazendo correr a mensagem de boas-vindas. Então, aí dá para incrementar outras programações, colocar outros componentes. Ok? Vou fechar aqui de novo. E agora a gente vai aonde vocês vão trabalhar. Então, estou postando no chat aí o link do Tinkercad com uma montagem que eu acho mais ideal, que não usa o LED direto na placa, tá? Então, notem aí que essa montagem usa o PIR. Então, vou mostrar aqui para vocês a ligação por trás, né? Ó, eu vou tirar o PIR daqui e mostrar que ele de frente aqui no Tinkercad, o pino de dados é o da esquerda, o pino do meio é o positivo e o pino da direita é o GND. Então, aqui, se for usar com os alunos, tem que tomar esse cuidado, que é diferente, o pino de dados não é o do meio, que nem a gente viu lá na montagem do MiniPIR. Ok? Então, vão lá, peguem o código, aula 22. Deixa eu pegar aqui e já postar para vocês. O link do material, para ficar mais fácil. Para moleza. Então, link do material. Postei no chat aí. Aí é só pegar o código lá. E eu vou pegar a minha que já tem o código.
A movimentação fora não acende o LED, aí põe no campo de visão, acende o LED, 5 segundos, ele vai apagar. Bem tranquilinho. Olha lá, apagou, movimentei de novo, reconheceu, mais 5 segundos. Conseguiram acesso? O professor, pode fazer funcionar o seu aí de novo para mim? Então, o meu tá ligado, tá? Deixa eu parar aqui. Parei a simulação, iniciei a simulação. Tá. Clico no sensor aqui e ele aparece essa área de visualização em cima dele. Então, se eu movimentar aqui dentro da área de visualização, ele acende o LED. 5 segundos, apaga. Agora eu tirei, ele movimentou lá dentro, me acendeu 5 segundos, e agora aqui eu posso movimentar fora que ele não acende. Só acende quando a movimentação é dentro do campo de visão. Tá bom. Tô, tranquilo. Tranquilo, né? Ok, pessoal? Deu certo aí? Só uma coisa, prof. Quando você clica aqui no negócio para aparecer aquela região rasurada, do lado fica aquela... No meu fica uma tarjinha ali de... Arrasta para baixo, assim. Eu não consigo tirar. Movimenta para baixo a tela. Não, mas aquela tarjinha, como que eu tiro ela? Sabe aquela tarjinha Não tira, azul? você tem que tirar esse aqui debaixo dela. Tá. Você arrasta, tira debaixo dela. Ali eu tô vendo que tem a opção ali de excluir o banner, né? Mas como que eu faço para adicionar um arquivo? Como? Ah, perfeito. Perfeito. Tá. E aí, toda vez que eu for editar, por exemplo, aí o desktop, por exemplo, ele tem uma configuração de banner e o desktop tem outra, né? Então, basicamente... Isso que eu falei? Cara, você está perguntando alguma coisa? Mobile. Para eu editar, por exemplo, o formato certo do banner do mobile, aí é só eu clicar no mobile ali em cima e aí eu faço o mesmo processo, é isso? Não. Ok, pessoal?
E aqui eu vou passar outro link para vocês, que aí é o mesmo projeto, a mesma codificação, só que esse aqui não usa a protoboard, que é o igual está lá na aula 22. Aqui no Tinkercad não tem jeito de usar o LED direto no Arduino, porque ele vai queimar. Vocês não precisam fazer, mas eu vou mostrar para vocês aqui que ele queima se a gente fizer. Então aqui, ó, só vou mostrar para vocês. Vou tirar o resistor e fazer uma ligação direta aqui na porta 13. Se eu iniciar simulação, já queima o LED se eu movimentar em cima do nosso... Olha lá, ó. Começou, já queimou. Detecta, né? Então, não podemos fazer desse jeito aqui no Tinkercad. Se forem fazer com os alunos, tem que colocar o resistor. Esse código está com o código errado aqui, né? Deixa eu pegar o código certo. Pegando o código para jogar lá para vocês verem, tá, pessoal? Peguei. Então, iniciar simulação. Ativei o campo de visão. Dentro acendeu. Espera 5 segundos, vai apagar. Movimentei para fora. Movimentou, acende. Aqui fora eu posso movimentar, que não está no campo de visão. Entrei dentro do campo de visão, acende. Então, só mostrar daí, tirando o resistor, né? O código não estava certo. Iniciar simulação. Então, cliquei, movimentei, queima o LED. Então, não dá para fazer essa simulação aqui no Tinkercad, igual está lá na aula Paraná, porque não aceita espetar o LED direto no Arduino, porque o Arduino trabalha com 5 volts, e aqui ele trabalha com esse LED vermelho, que deve ser, por exemplo, de 1.8 a 2.8, mais ou menos. O vermelho é o que é um dos que tem menor, precisam de menos energia, então ele deve ser de 1.8, 2 no máximo, e aí ele queima com 5, tá? Então, se forem fazer com o aluno aqui, aí tem que colocar o resistor aqui no Tinkercad. Joia? Então é a mesma coisa, o mesmo código, só que aqui a gente não usa a protoboard. Joinha? Desculpa, eu perdi ali. Me diz uma coisa, como que você fez lá para o sensor ali captar? O sensor? Eu vi que você movimentou ali uma bolinha azul. Iniciei a simulação, tá? Tirei lá da onde vai aparecer a informação do sensor, cliquei nele.
Cliquei Ah, nele, ele abre a campo de visão. Se eu movimentar, ele acende o LED. Se eu tirar fora, 5 segundos, ele apaga. Professor, Fora eu posso movimentar, lá professor, dentro ele acende. Então, professor, se eu quiser colocar Oi. desculpa aí. uma página, por exemplo, Dá para o senhor repetir novamente? páginas, aí eu crio uma página. Copiei o código e iniciei simulação. Notem que eu não deixei aqui, ó, porque a hora que eu clicar aqui em cima, ele tampa. Tá? O texto aqui tampa. Então, o que eu faço? Eu levo para um lugar que não vai aparecer aquele texto. Então, inicio simulação, clico aqui dentro em cima do sensor, do PIR, e agora, a hora que eu movimentar essa bola azul, ele vai reconhecer, acender o LED. 5 segundos ele apaga, porque está parado, né? Movimentei, acende o LED novamente. Então, enquanto estiver dentro do campo de visão, funciona. Saiu do campo de visão, ele não vai funcionar. Ele vai apagar agora, porque fica 5 segundos aceso, e agora eu posso movimentar o que eu quiser fora do campo de visão dele, que ele não movimenta. Movimentei dentro, acendeu o LED novamente. Joia? Só aquele código que está lá na aula 22, você mudou alguma coisa lá? Não. É aquele código que está lá. Aquele código não funciona, né? Funciona? É aquele lá que é esse aqui. Esse é o mesmo? É o mesmo código. É sem o ponto borge? Oi? Esse aqui está sem o ponto borge, professor, tá certo? Esse aqui é sem a protoboard. Ah, Mas tá o de lá é certo. sem protoboard também, mas o código é igual. O Com código é igual, protoboard ou sem tá. protoboard é o mesmo. O código é igual, tá? Tá. Pino sensor porta 8, pino LED porta 13. Watch setup, pino sensor, input, pino LED, output. E o if, ó. If Tá digital read, pino sensor igual a high, acende o LED. Espera 5 segundos. Se não, apaga o LED. É o mesmo Tá. código que eu passei para vocês. Tá. Joinha? Em virtude do tempo, eu vou... Não fechem aí o Tinkercad, quem colocou o código, porque eu vou passar o código do OQI, tá? Para vocês, Tá. no chat. Então tá aí no código do OQI. Aí, basicamente, esses Só produtos- falta, o código não, né? O projeto no OQI, aí só falta colocar o código e fazer funcionar, né? Colocar o código e fazer funcionar, igual a aula lá da Robótica Paraná. Notem que aqui a gente não precisou usar o LED, a gente já espetou direto o LED na placa, tá? Então, deixa eu pegar o outro que está com o código meu aqui. Então, o código que veio lá do material é o mesmo, ó. E aí, aqui também a gente tem um probleminha que a gente tem que afastar o modelo. Cliquei, ele aparece aí, ó, Simulation Motion, né? Simular movimento. Clico em simular movimento, acende o LED, 5 segundos apaga. Clico em simular movimento, 5 segundos apaga. Então ele é mais espartano, né, do que o do Tinkercad. Só que ele aceita espetar o LED diretamente. E o código é o mesmo. Vocês podem pegar lá do Tinkercad, Ctrl+C, trazer aqui, Ctrl+V. É o mesmo código, tanto aqui no OQI, como lá no Tinkercad, como lá na montagem física. Vamos ver se dá para vocês verem daí. Então, aqui eu tenho o Arduino, né? Vamos ver se não saiu nenhum cabo. Aonde tem o PIR, né? O meu é o PIRzão, não é o mini PIR. E
movimentei, acendeu o LED. O LED está aqui, ó, dá para vocês verem. Apagou. Agora saiu o pino aqui. Acendi, movimentei, acendeu. Fechei todo ele aqui para não reconhecer movimento. Apagou, 5 segundos. Abri, reconheceu, acendeu. Então funciona o físico igualzinho. E aqui eu estou usando a protoboard, tá? Eu acho essa montagem melhor. O LED vai na protoboard. O PIR vai direto. Ó. Não precisa... Ele já... O macho fêmea liga direto no Arduino. Então, o PIR fica pendurado e o LED na protoboard. Joinha? Deu certo aí? Prof, Oi? eu tive que pôr o resistor no AQI, senão ele não funcionava. Ele acende o LEDzinho do Arduino dizendo que tem algum erro. O meu não, o meu aqui funcionou. É. Viu? Tá funcionando, o relógio está andando. Uhum. Cliquei aqui no PIR, apareceu essa barra, ó, Simulation Motion, acendeu. O meu não acendeu, daí eu pus o resistor e ele acendeu. Achei estranho. Pode ser que não encaixou direito. Tenta encaixar direito aí. Uhum. Novamente o LED. Ah, é o LED, né? O LED encaixado, é verdade. Uhum. Tem que pôr o LED e puxar dois terminalzinhos ali, ó, pro LED, né? A gente faz a montagem com dois, olha lá, ó. Com 2 jumpers. Ele não tinha encaixado mesmo. Não encaixou, não vai. Uhum. Então, vou interromper o compartilhamento para a gente continuar com a nossa apresentação, que já está, faltam 9 minutos para a gente terminar. Então, fizemos uma em ação e vamos fazer a síntese, né? A partir do conhecimento adquirido, qual aplicação realizaria em seu contexto de atuação? Então, onde que a gente usa? Nas aulas, né? E qualquer lugar que a gente tenha que perceber movimento, por exemplo, em porta automática, reconhecimento de pessoas em ambientes. Então, dá para a gente usar o sensor PIR.
Então, vocês estão com o portfólio, tiraram os prints, né? Ou pegaram os links e colocaram no portfólio, para deixar prontinho. Link de vocês, né? Não o meu que está lá. Aí só dá uma preenchidinha no texto, está resolvido o portfólio. Professor, dá para tirar a apresentação, para me tirar um print aqui de nós aqui? Deixa eu... O senhor vai colocar lá, né, o print? Depois eu coloco o print lá. Faz favor, obrigado. Aí, tirei, para quem quiser dar o print. Aquele sorriso, né? Tem que sorrir de novo. Pronto? Então, vamos caminhar a nossa... Então, fizemos o portfólio, o Saiba Mais, né? Aqui o que é interessante é a videoaula, né, lá do YouTube, da montagem feita pelo Cleito. Então, o segundo aí, o link da videoaula é bem interessante para quem não tem conhecimento, tá, pessoal? É explicado tintim por tintim, pedacinho por pedacinho. Então, precisando, vejam essa videoaula aí. As referências, o Acontece na Escola, dia 10/7 a 23/7, o nosso recesso, e de 28/7 a 1/8, o Fala Estudante. Vou passar aqui no chat o link da avaliação da nossa reunião. Vão lá, façam, para a gente tirar a foto e fecharmos essa reunião. Já vou, último slide, né, para tirar foto, já estou parando de apresentar para parecer todo mundo legal. Terminando, deem um alôzinho. Joia, Ademir. Olha, Leocádio. Isso deu branco aqui. É a turma J, né? Hã? É a turma J, né? A turma. Turma D de dado. Ô, caramba, meu. Deu branco aqui, desculpa aí. Viu? D de dado. Tá. E André. Onde estava a mensagem? Ah, agora foi. Puta, mas olha que engraçado. A configuração pelo Mac
ir pelo Safari e dar algum problema, cara. Ah, você tirou? Você tirou? Ah, tá, então é isso. Ah, então é isso, então é isso. Porque eu abri aqui no Safari e não apareceu nada. Não nem precisa, fica tranquilo. Todo mundo fez, pessoal? Então Tá. vamos para a nossa foto. Aquele sorrisão. Vamos ver como ficou. Joia? Pessoal, então vamos terminando a reunião por aqui. Precisando de alguma coisa, lá no WhatsApp, vocês me encontram melhor. Então, precisou dar uma reclamada lá que a gente tenta ajudar na medida do possível. Boa semana, até semana que vem. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado, mano. Então, tchau aí, tudo de bom.